Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco nesta noite de terça-feira. Você ama a palavra de Deus? Eu também. Se você ama a palavra de Deus, ama a Bíblia, fique conosco. Assista até o final esse vídeo, porque o que vamos ler aqui é a palavra de Deus. A Bíblia, a Santa Bíblia. Nós temos aqui a Bíblia Almeida, Corrigida e Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E nós vamos falar hoje, vamos ler aqui a respeito do nascimento do Senhor Jesus. E vamos notar, perceber algo muito importante a respeito do amor de Deus para com as pessoas, para com todos nós. Em Lucas capítulo 2, está escrito o seguinte: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Pois bem, ou seja, na época de Quirino, em algumas traduções está escrito Cirênio ou Quirênio, mas é o mesmo, é questão apenas de tradução, de linguagem. No latim era Cirênio, e aqui para o português está Quirino. Então, na época de Quirino, houve um alistamento. E está escrito aqui no versículo 2, este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. As primeiras Bíblias traduzidas para o português vinha escrito Betlehem, que é o nome da cidade, mas no português é Belém, por isso agora está Belém. Ou seja, essa cidade, Belém, era a cidade de Davi, e José era da casa de Davi, e Davi era da cidade de Belém, como nós podemos ver aqui em 1 Samuel 16:1. Eu vou ler aqui para você, meu irmão. Nós vamos ler, eu vou colocar aí na tela a imagem da Bíblia para você ler também conosco. 1 Samuel 16, do 1 ao 4, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Por que belemita? Porque ele era de Belém. Jessé, o pai de Davi. Belemita, porque ele é de Belém. Porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu
farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? Ou seja, nós lemos essa referência só para mostrar que Davi era da cidade de Belém. O pai dele, Jessé, era chamado de Belemita. E José, que estava desposado com uma virgem chamada Maria, ele era da casa de Davi. Sabe o que isso significa? Que ele era da linhagem real de Davi. Mas por que José não estava reinando sobre Israel? Porque naquela época o Império Romano tinha domínio sobre Israel e tinha colocado, empossado como rei da Judéia um idumeu chamado Herodes. Mas José é que era o rei. E Jesus nasceu na casa de José. Jesus veio a nascer da linhagem de Davi, como está escrito aqui no livro de Isaías, capítulo 11, que diz assim, vamos lá, Isaías capítulo 11, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Claramente aqui a profecia a respeito do Senhor Jesus. Interessante também, aqui em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, estava uma profecia também a respeito deste menino. Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja quantas profecias a respeito do nosso Jesus, né? Do nosso amado Senhor Jesus. Eu queria mostrar também para você, meu irmão, para você, minha irmã, queria mostrar aqui um trecho das profecias do Antigo Testamento em Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Veja que estava profetizado que o Messias iria nascer em Belém. E tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que maravilha, né? Que maravilha! Já estava profetizado que Jesus ia nascer em Belém. E aqui, olha o que está escrito aqui no versículo 5 de Lucas 2. A fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito. Observe que fala que é o filho primogênito, o primeiro. Isso indica que ela teve mais filhos também com José, depois de Jesus. E o envolveu em panos. Engraçado que nas Bíblias antigas, nas primeiras traduções, vinha escrito coeiros, que na verdade são panos, né? Era um costume de se enrolar a criança em coeiros, em panos. E deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A manjedoura é aquele coxo de colocar capim para o gado se alimentar. Diz a tradição, não está escrito na Bíblia, mas a tradição diz que Jesus nasceu numa gruta, né? Nasceu numa gruta e Maria o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Veja que o próprio Deus, quando nasceu, ele poderia ter nascido num palácio, quando ele nasceu como homem, né? Mas ele nasceu numa manjedoura, num estábulo, humilde. Interessante, né, meu irmão? Vamos continuar. Que eu quero mostrar para você,
meu irmão, minha irmã, um detalhe apenas aqui nessa narração do nascimento de Jesus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cerrou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Tem uma Bíblia, se não me engano, é a Reina Valera, a antiga mesmo, que nesse trecho aqui diz, quando diz aqui vos trago novas, aí está, vos trago o Evangelho, que na verdade é a mesma coisa, porque o Evangelho são boas notícias, né? Boas novas. Eu não sei se é na Bíblia Reina Valera ou na Bíblia Delusso, que é a Bíblia em espanhol antiga, bem antiga mesmo, da época da Reforma. Então, na verdade, o anjo fala para os pastores que estava trazendo o Evangelho, novas de alegria. Eu pergunto, ouvir o Evangelho te dá alegria, meu irmão? A mim me dá. Eu fico muito feliz, eu tenho uma alegria muito grande de ouvir falar de Jesus, de ouvir o Evangelho, porque é o Evangelho é que nos salva. Você fica feliz de ouvir sobre o nascimento do nosso Senhor? Deus que se encarnou, se fez homem para nos dar a salvação. Prosseguindo. Pois da cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha que interessante. O anjo fala para os pastores, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, ou seja, um ungido, Messias, o Senhor. Ou seja, se nasceu, é homem. Mas se é Cristo, se é Salvador, se é Senhor, é Deus. Então aqui nós vemos a humanidade e a divindade de nosso Senhor. Jesus sempre foi Deus e aqui ele estava se tornando homem. Nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos, ou seja, em coelhos, e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que maravilha, hein? Que maravilha. Eu fico me imaginando ali no meio daqueles pastores. Ah, se nós pudéssemos estar ali, hein? Imagina você ver um anjo e o anjo te anunciando que naquele dia, naquela noite, tinha nascido o Salvador, o Cristo, o Senhor. Ainda disse, olha, isto vos será por sinal. O menino está envolto em coeiros, em panos, numa manjedoura. Olha a reação dos pastores. Eles acreditaram, eles creram. Olha só. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Eles foram apressadamente. Engraçado, muitas pessoas quando ouvem falar de Jesus, elas se apressam para fugir de Jesus, elas não querem Deus. Estão no caminho largo da perdição e irremediavelmente vão perecer. Mas esses pastores, eles foram rápidos, provavelmente largaram as suas ovelhas ali e foram apressadamente ver esse sinal, ver o Salvador. Eles correram para Jesus. E está escrito aqui: e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita.
E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Está vendo? Os primeiros que pregaram o evangelho foram os pastores. Naquela noite que Jesus nasceu, o evangelho começou a ser pregado. Os pastores saíram divulgando, eles divulgaram que nasceu o Salvador, nasceu o Cristo. Quantas pessoas não ouviram? E eu fico pensando quantas pessoas que creram e quantas que não creram, não é verdade? Quantas que tiveram a mesma reação dos pastores, que foram lá apressadamente ver o menino. E diz aqui que todos que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Eles se maravilhavam, mas não significa que eles criam, né? Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Agora olha a reação dos pastores. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Que maravilha! Eles creram no que o anjo disse para eles. Agora o detalhe que eu queria observar para terminar essa palavra é como Deus, ele não somente o Pai, ele enviou o seu Filho, mas ele enviou o seu anjo também para notificar para os pastores irem falar com as demais pessoas de Jerusalém. Todo mundo ficou sabendo que Jesus tinha nascido. Jesus não nasceu em oculto. E hoje também não é diferente. De todas as formas que se pode, o evangelho ele tem que ser pregado. E Deus sempre vai ter alguém para pregar o evangelho, para falar que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, que Jesus voltará, mesmo no meio de tanto ensino enganoso, mesmo no meio de tantos falsos profetas, sempre vai ter aqueles que pregam o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você que está me assistindo, tem certeza da sua salvação? Você já creu no evangelho? Você tem a segurança da vida eterna? Nos próximos vídeos nós vamos estar falando muito a respeito disso. Nos assista na próxima quinta-feira, às 10 da noite, estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe e Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.